A Liga dos Campeões da Europa é a competição de clubes mais renomada do futebol europeu. É um dos torneios mais prestigiados do planeta. A final da Liga dos Campeões é o evento esportivo de maior audiência em todo o mundo. A decisão da edição de 2012 a 2013 entre Bayern e Borussia, por exemplo, teve o maior recorde de audiência até o momento, atraindo 360 milhões de telespectadores. Mas como surgiu a Liga dos Campeões da Europa? Quem foram seus criadores? Quais os times com maior número de títulos? Você sabia que uma grande conquista de um clube brasileiro está relacionada com a criação da Liga dos Campeões da Europa? Neste vídeo eu falarei sobre um período do futebol europeu de antes da Liga dos Campeões, onde tentou se estabelecer alguma competição que reunisse os principais clubes de futebol da Europa. Mas antes, deixe o seu like aí e se inscreva. A minha meta de agora é modesta, 1000 inscritos. Então, se você gostar do vídeo, compartilhe com seus contatos. Muito obrigado! Entre fins do século XIX e início do século XX, foram feitas várias tentativas de iniciar um campeonato que reunisse os melhores clubes europeus, campeões de seus respectivos países. A primeira delas foi a Challenge Cup, uma competição entre clubes do Império Austro-Húngaro, disputada entre 1897 e 1911. O Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, foi um estado europeu criado em 1867, a partir da união das nobrezas austríaca e húngara. Este império era formado por regiões que hoje fazem parte de vários países, como a Áustria, Hungria, Polônia, a antiga Tchecoslováquia e outros. O Império Austro-Húngaro foi dissolvido em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. O maior campeão da Challenge Cup foi o Wiener Athletic Sport Club, da Áustria, com 3 títulos. Em 1927, o chefe da Associação de Futebol da Áustria, Hugo Meissel, idealizou a Mitropa Cup, ou Copa da Europa Central, uma competição inspirada na Challenge Cup, disputada entre os clubes dos países que na época ainda lideravam o futebol europeu. A palavra Mitropa é uma contração do termo alemão Mitteleuropa, que não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas sei que significa justamente Europa Central. A Copa Mitropa foi um torneio de ótimo nível técnico, pois nela participavam os clubes dos países que na época do auge da competição apresentavam o futebol mais vistoso da Europa e do mundo. Era a época de antes da Segunda Guerra Mundial, quando o futebol da Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Áustria estavam em alta. Quando a gente ouve falar das primeiras Copas do Mundo, de 1930 até 66 ou 70 mais ou menos, sempre escutamos os nomes desses países participando das fases finais ou de jogos importantes. Com o decorrer do tempo, clubes de outros países, como Itália e Romênia, participaram da competição. A Mitropa Cup foi o primeiro grande torneio entre clubes europeus. A competição era disputada no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. A fase de ouro da Mitropa Cup foi disputada de 1927, ano de sua criação, até 1940. Em 1940, a final entre o Ferencváros da Hungria e o Rápido Bucareste da Romênia foi cancelada devido à Segunda Guerra Mundial. Aliás, a disputa da Mitropa Cup foi interrompida pela Segunda Guerra e só voltou a ser realizada de 1955 até 1992 sem ter o mesmo prestígio de antes. Até porque na temporada de 55 a 56 foram iniciadas as disputas pela Taça dos Clubes Campeões Europeus, que anos mais tarde viria a ser chamada de Liga dos Campeões da Europa. O campeão da primeira edição da Copa Mitropa, a de 1927, foi Sparta Praga, time que na época pertencia à hoje extinta Tchecoslováquia e hoje é da República Tcheca. O último campeão da melhor fase da Copa Mitropa, adiante da Segunda Guerra, é o IPES da Hungria. O campeão da última edição, a derradeira de 1992, é o Borac Banja Luka da Bósnia. O Vasas Sport Clube de Budapeste é o maior vencedor deste torneio com 6 títulos. Em paralelo à Copa Mitropa, foram realizados na Europa outros torneios entre clubes que também são listados entre os precursores da Liga dos Campeões. Agora deixa eu contextualizar antes de dar informações a respeito de um terceiro torneio antecessor da Liga.
Vamos dar uma olhada lá para 1930, quando foi realizada a primeira Copa do Mundo. A decisão da FIFA de promover aquela Copa no Uruguai desagradou os europeus, pois naquela época a Europa estava passando por uma grave crise econômica e as despesas de viagens das delegações europeias para outro continente seriam muito altas. Além disso, o profissionalismo estava começando no futebol e os principais clubes europeus não queriam ficar muito tempo sem seus melhores jogadores, visto que, além do período da Copa, a viagem para o Uruguai deveria ser feita de navio e levava cerca de um mês entre ida e volta. Por todas essas questões, apenas 4 de todos os países europeus filiados à FIFA compareceram à Copa do Mundo no Uruguai: Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia. E mesmo assim, a presença dessas 4 seleções foi garantida por diversas manobras políticas envolvendo a FIFA e os governantes desses países na época. Então, em 1930, o Servette, clube de futebol da Suíça, organizou a Copa das Nações, a competição para clubes campeões nacionais da Europa. A Copa das Nações foi realizada em Genebra, na Suíça, e reuniu os campeões de todas as principais nações do futebol europeu dos anos antes da Segunda Guerra, exceto os britânicos, que estavam fora da FIFA na época. A Copa das Nações foi organizada como contraponto à Copa do Uruguai, que estava sendo realizada ao mesmo tempo. O campeão deste torneio foi o IPES, da Hungria. Já em 1949, as federações de futebol da França, Itália, Espanha e Portugal, nações em que são faladas as línguas de origem latina, se uniram para organizar a Copa Latina. A Copa Latina foi realizada até 1957. Em 8 edições do torneio, Milan, Barcelona e Real Madrid possuem 2 títulos cada. Mas você se lembra que no início do vídeo eu disse que uma grande conquista de um clube brasileiro está relacionada com a criação da Liga dos Campeões da Europa? Pois, enquanto eram feitas várias tentativas de se criar uma competição regular entre clubes europeus, e até aqui já citei as 4 principais, vamos sair um pouco do velho continente para dar uma olhada no que acontecia com o futebol na América do Sul. Em 1948, o Colo-Colo, então campeão chileno e recordista de títulos do seu campeonato nacional, promoveu, com apoio da Conmebol, o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, uma competição internacional de futebol realizada em Santiago, no Chile. A competição foi vencida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, sendo a primeira conquista oficial de um time do futebol brasileiro, clube ou seleção, em território estrangeiro. A cobertura do Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões foi feita pelos jornalistas franceses Jacques Ferrand e Gabriel Renaud, do L'Équipe, jornal esportivo francês que acompanhou a competição. Foi esta cobertura que inspirou Ferrand e Renaud a idealizarem um torneio europeu de clubes no mesmo modelo do Sul-Americano de Clubes Campeões. Poucos anos depois, Ferrand e Renaud integraram a equipe que criou a Taça dos Clubes Campeões Europeus, que anos mais tarde, na temporada 1992-1993, viria a se chamar Liga dos Campeões da Europa. A primeira edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus ocorreu na temporada 1955-1956. Os clubes participantes dessa edição e das 3 seguintes foram escolhidos pela revista francesa L'Équipe. Essa escolha foi baseada considerando o grau de representatividade e prestígio destes clubes na Europa da época. Das equipes escolhidas, o Chelsea da Inglaterra foi impedido de participar, pois a Liga de Futebol Inglesa viu o torneio europeu como uma distração para as suas competições. Para ocupar o lugar do Chelsea foi chamado o clube polonês Guardia Warszawa. Os confrontos da primeira fase foram definidos pelos organizadores do torneio e não sorteados como nas futuras edições da competição. O primeiro jogo foi em 4 de setembro de 1955 e terminou com um empate por 3-3 entre Sporting de Portugal e Partizan Belgrado, na época pertencente à extinta Iugoslávia e hoje da Sérvia. O primeiro gol da história da Taça dos Clubes Campeões Europeus foi marcado por João Batista Martins, do Sporting. A primeira final aconteceu em Paris, no Parque dos Príncipes. O campeão foi o Real Madrid, após derrotar o Stade Reims na final por 4-3. O primeiro artilheiro da Champions foi o Sérgio Milos Milutinovic, do Partizan Belgrado, com 8 gols. De 1955 até 2022 foram realizadas 67 edições do torneio. Até hoje, 22 clubes de 10 países são campeões da liga. Para que este vídeo não fique muito longo, no próximo falarei dos maiores recordes da Liga dos Campeões da Europa. Não se esqueça de me ajudar com sua inscrição. Até o próximo!